Bom dia, comunidade querida aqui do canal Paz e Bem, eu sou Mauro Lopes. Esta é mais uma edição do programa Paz e Bem, edição de número 2067. Estou gravando este programa na madrugada desta sexta-feira, 12 de julho de 2024, como sempre, né? Não tenho mais condições de fazer ao vivo por conta do meu horário de trabalho, atualmente na Pós-TV Fórum, que já está começando logo depois. Começou, na verdade, um pouco antes da gravação deste vídeo. Então, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quero fazer um convite a você que está assistindo e assiste a programação aqui do canal Paz e Bem. Inscreva-se no canal. Estamos indo, estamos crescendo, de pouquinho em pouquinho, sem pressa, sem ambições de milhões, mas que sejamos um bom par de milhares, né? Quase chegando a 50 mil inscritos e inscritas, compondo a comunidade. Se você tiver condição, entre para o programa de assinantes daqui do canal Paz e Bem. A gente tem uma programação muito intensa, inacreditável que chegamos até aqui, né? Mais de 20 pessoas que colaboram semanalmente aqui com o canal Paz e Bem. Programação de manhã, de tarde, de noite, diária mesmo, e você, se puder, nos ajude. A gente tem 3 estagiários que nos empurram para frente, nos colocam de pé aqui cotidianamente. Temos aqui e ali alguns pequenos investimentos que fazemos para sustentar o canal no ar. Então, se você puder ajudar, é um programa de assinatura simples, aqui não tem membro, não tem superchat, não tem nada. Está aqui na descrição do vídeo. O nosso programa é só clicar, e se você puder colaborar, ajuda bastante. Pois bem, eu queria falar hoje sobre risco. O risco das pessoas que se dispõem a estar ao lado dos últimos, ao lado dos mais fracos e mais fracas, ao lado dos e das mais pobres na sociedade. Saiu uma notícia ontem, se não estou enganado, talvez algumas pessoas que estão aqui assistindo já tenham conhecimento dessa notícia, que me deixou verdadeiramente estarrecido, e ela tem uma convergência interessante com um texto de hoje. A notícia é esta aqui, ó, que eu vou contar para vocês. Uma mulher estava entregando marmita para pessoas em situação de rua, moradores de rua, refugiados urbanos, como diz o padre Júlio Lancelotti, em São Paulo, quando foi brutalmente agredida, sábado passado, sábado retrasado, dia 6 só foi revelado agora, dia 6 de julho, lá no centro de São Paulo. Aí ela estava lá fazendo a entrega, quando a síndica de um prédio ali do quarteirão, à frente de um grupo de 10 pessoas que, segundo ela, estavam fazendo uma festa no prédio, chegou com palavras extremamente agressivas, dizendo que estava proibido distribuir comida para esses vagabundos, para a população de rua, para os moradores de rua, porque tem uma nova lei em São Paulo que proíbe a distribuição de comida para esses marginais, coisa que vale. Aos gritos, esse grupo chegou, e essa síndica agrediu não apenas com palavras, mas fisicamente a fundadora do projeto Abaiomi, a Simone Mardegan. Há 7 anos, este projeto distribui comida e realiza outras ações de solidariedade com a população de rua de São Paulo, da capital de São Paulo. E aí, esta organização, esse projeto Abaiomi, integra também o movimento Na Rua Somos Um, que atua, que convive com moradores e moradoras de rua. A Simone, ficou aterrorizada, evidente, né? Estava lá entregando a comida, a mulher chega, essa síndica, à frente de um grupo de 10 pessoas, aos berros. Você imagina, não só o pavor dela, mas o pavor dos moradores e moradoras de rua que estavam ali recebendo as refeições, né? Dizendo que existia uma lei que proíbe a atividade de alimentar as pessoas nas ruas, aos berros, agressões verbais, e aí foi para cima dela. Agrediu-a com tapas, socos e arranhões, a Simone. Tá? Ela registrou um boletim de ocorrência, foi encaminhada ao ML, fez exame de corpo de delitos, que comprovou as agressões
que comprovou as agressões. E aí é o seguinte, houve uma nota, tá, da ONG, de mais 25 outros movimentos, exigindo um posicionamento público do vereador Rubinho Nunes. Esse vereador Rubinho Nunes é já um conhecido na cidade. Ele é que propôs aquela CPI contra o padre Júlio Lancelotti. Ele persegue cotidianamente o padre Júlio Lancelotti. Não é à toa, é vereador do União Brasil e é ex-integrante do MBL, que é esse movimento fascista que acomete o Brasil já há muitos anos, pelo menos desde 2013. Então, ele que é o autor desse projeto, o projeto chegou a ser aprovado na Câmara de Vereadores em São Paulo, chegou a ser aprovado, foi aprovado dia 27 de junho, então um pouco antes desse evento, mas foi arquivado, porque teve uma repercussão evidente, uma repercussão terrível. Houve, a OAB anunciou que iria entrar com uma ação de declaração de inconstitucionalidade do projeto, aí o Rubinho Nunes malandramente tirou o artigo de pauta, mas o sistema de fake news espalhou pela cidade de São Paulo que o projeto tinha sido aprovado e estava em vigor. Então, aí toda a fascistada, todos aqueles que têm ódio aos mais pobres, todos aqueles que têm ódio aos que se colocam ao lado dos mais pobres, se sentiu atiçada, né? Se sentiu atiçada. E como eles estão atiçados desde 2015, 2016, pelo menos, né, durante o processo de golpe que levou à derrubada da presidência Dilma. Eles estão na ofensiva na sociedade. Então é isso, distribuir comida para moradores e moradoras de rua em São Paulo, imagino que esse processo deve estar acontecendo em outros lugares do país, virou uma ação de risco. Eu achei muito interessante, uma convergência forte, que hoje, sexta-feira, nas missas ao redor de todo o planeta, ou, não nas missas, né, eu não fui à missa, nem irei à missa hoje, mas faço a leitura dos textos da missa cotidiana, né, da missa diária, quase todos os dias. Há um texto retirado do Evangelho de Mateus que tematiza exatamente sobre isso, ou seja, a questão da perseguição aos que estão ao lado dos mais pobres é um tema ancestral. É um tema ancestral, desculpa, deixa eu tirar aqui, que em alguns momentos está mais explícito, em outros momentos menos explícito. Neste momento está muito explícito ao redor de todo o planeta. Você vai para a Europa, aqueles e aquelas que participam de movimentos de acolhimento de imigrantes estão também sob risco. Assim é em todo o planeta. Pois bem, está aqui, no Evangelho de Mateus, que está sendo lido ou proclamado, como se diz na linguagem cristã católica, nas missas de hoje. Então, há um discurso de Jesus, que está lá no capítulo 10 de Mateus. O Evangelho de Mateus tem 28 capítulos, tá? Então, portanto, antes da metade, que é o conhecido como discurso apostólico. Mas, na verdade, aparentemente, os redatores do texto do Evangelho de Mateus puxaram para este momento esse discurso, que é um discurso, na verdade, já que deve estar enquadrado cronologicamente lá no final, como um discurso já de despedida de Jesus, dos seus, sabendo que seria também preso, e acabou preso, torturado e morto, exatamente por esta missão junto aos mais fracos, mais pobres. Então, é um discurso apostólico, um discurso de orientação para a missão dos seus amigos e amigas. Veja que interessante. Diz assim o texto. Então, no capítulo 10, os versículos 16 até 23 desse capítulo. Eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Por isso, sede prudentes como as serpentes, e sem malícia como as pombas. Guardai-vos dos homens, eles vos entregarão aos sinédrios. Os sinédrios são os tribunais da época lá em Israel.
e vos flagelarão em suas sinagogas. Muito interessante, né? Essa projeção que a gente hoje assiste aqui, que é do flagelo daqueles que lutam aos lados dos mais pobres, acontecendo nas igrejas e templos cristãos, né? Que são demonizados. Aqueles que ousam estar ao lado dos mais pobres são demonizados, e, portanto, flagelados moralmente, agredidos verbalmente, dentro dos templos, né? Dentro das sinagogas, dentro das igrejas. É incrível. E por causa de mim, de Jesus e de sua mensagem, serei conduzidos à presença de governadores e de reis para dar testemunho perante eles e perante as nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou que haveis de falar. Naquele momento vos será indicado o que deveis falar, porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. O ânimo, alma, o calor do coração te dará voz, como deu voz a tanta gente presa e torturada ao longo da história nesse nosso país aqui, especialmente no período da ditadura, mas não só. Ainda hoje, nas delegacias em todo o Brasil, há pessoas sendo presas e torturadas. O irmão entregará o irmão à morte, e o pai entregará o filho. Uma descrição perfeita do que está acontecendo na sociedade brasileira hoje. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer, e serem odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, não estou ruim de leitura hoje. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. E se vos perseguirem nesta, tornai a fugir para a terceira. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Portanto, há esperança. Né? Portanto, há esperança. O que quer dizer virá o Filho do Homem? Bom, não, os cristãos em geral, os cristãos católicos em particular, que procuram uma vida em que esta orientação jesuânica de Jesus seja relevante, e não são fundamentalistas, sabem que não haverá volta do Filho do Homem. A ideia da volta do Filho do Homem era uma ideia escatológica presente nas primeiras comunidades cristãs. Depois que Jesus foi torturado e morto, havia uma expectativa de que ele voltasse. Hoje nós sabemos que ele não voltará. Né? A volta do Filho do Homem é a volta do espírito de solidariedade, do espírito de paz, é a volta da justiça, é a volta de um tempo de igualdade. E hoje, realisticamente, aos 64 anos, depois de ver tudo que li tudo que li, estar lendo tudo que estou lendo, vendo o que estou vendo, não acho que esse tempo de igualdade e paz é um tempo tão difícil de alcançar quanto a volta do Filho do Homem. Mas nós não lutamos porque nós vamos vencer. Nós lutamos porque é nosso dever, porque o nosso coração manda. Porque sem esta postura, nossa vida não existe, perde sentido. Que a sua vida, nossa vida, tenha sentido ao lado dos últimos da sociedade, das últimas da sociedade, e que não nos silenciemos. Assim espero que seja. Boa sexta-feira para você, bom sábado, bom domingo, boa vida, boa caminhada em comum de todas e todos e todos nós. Paz e bem, um abraço, um beijo para todo mundo.